Saudações, nobres colegas, estamos entrando ao vivo. Quase que eu me atrasei. Ontem eu não consegui entrar, tive um problema aqui, o aplicativo não rodou de jeito nenhum. Eu fiz de tudo aqui, mas não rodou, não sei o que foi. Aí eu desinstalei e instalei novamente. Eu pensei que o problema era na internet, mas não era, não. O problema era no aplicativo. Entrei em contato com o fornecedor do sinal de internet e não tinha problema nenhum. Aí eu fui ver o que tinha no aplicativo. E cá estamos nós. Se você for entrando aí, assim que você for entrando, deixa o seu boa noite aí, o seu comentário, me diga de que cidade você está falando, o que é que está achando do curso, até onde nós estamos aqui. Hoje é o nosso quarto encontro, nós vamos ter 12 encontros, esse é o quarto. Em breve eu vou publicar. Eu já vou tentar agendar todos eles hoje e disponibilizando também o material na plataforma de cursos online, lá onde fica o material. E assim a gente vai organizando melhor, não é? Aí, aguardando vocês, né, para a gente iniciar definitivamente aqui. É isso aí. Bom, até aqui nós já falamos sobre vários elementos que são importantes no processo de trabalho da assistência social. Eu vou apenas relembrar alguns tópicos que a gente já falou, né, só para refrescar a memória. Nós já falamos um pouco sobre atendimento, falamos sobre proteção social e direitos humanos, falamos sobre atendimento integral, sobre a prevenção e intervenção em situação de vulnerabilidade, falamos sobre inclusão social e cidadania, falamos sobre o enfrentamento de desigualdades, sobre as respostas às situações de emergência, sobre os instrumentos de garantia de direitos, sobre as legislações relacionadas à política social e também à política pública, que são dois conceitos complementares, mas que não são a mesma coisa. Falamos um pouco, deu uma travadinha, sobre políticas, né? Já falei sobre isso, sobre o início do movimento de caridade e filantropia, a partir do início do século XX, sobre a Grande Depressão, New Deal, dos Estados Unidos, em 1929, 1930. Tivemos esse assunto também. O Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, que iniciou-se, inclusive, nos Estados Unidos. Já havia algumas propostas dele em outros países do mundo, mas especificamente nos Estados Unidos ele começou naquele momento em que o liberalismo da época, de até então, histórico, quebrou os Estados Unidos, e os Estados Unidos também teve a falência da Bolsa de Valores, né, foi chamada Quinta-feira da Falência, em 1929, e a partir do ano 1930, Roosevelt se elegeu com a proposta de que traria uma solução para a economia e trouxe, de fato, trazendo um Estado social, uma espécie de welfare state, e trouxe ali programas de distribuição de renda, trouxe programas de reforma bancária, reforma empresarial, reforma do mercado de capital, segurança social, uma série de elementos que depois que os Estados Unidos se recuperou, foram sendo tirados aos poucos, e ele foi voltando novamente para o seu modelo de governo menos social, menos Estado máximo e mais Estado mínimo, mais liberalismo, tal qual quase está hoje. Falamos também sobre os 3 modelos de welfare state: o welfare state na versão social-democrata, o welfare state na versão anglo-americana e o welfare state mais beberidiano, né? O primeiro aí seria o mais keynesiano, vamos assim dizer, e o terceiro mais beberidiano, mais nas ideias de Beveridge, né? Embora, de um modo ou de outro, a maioria dos países acabam praticando os 3 modelos em função da pressão que existe do conservadorismo e também do neoliberalismo, do liberalismo. No Brasil, a versão teoricamente, aqui a versão é social-democrata, né? Uma versão da Escandinávia, tributos altos, benefícios universais, mas na prática os benefícios não são universais. Por exemplo, a Previdência Social tem que pagar para poder ter o direito dela, e esse modelo de pagar, ele não é keynesiano, ele é beveridiano, ou seja, ele é mais alemão do que escandinavo. Mas, de qualquer forma,
Aí tem outros elementos, né? Os tributos que são cobrados altos, mas os benefícios não são universais, então seria mais anglo-americano, como é o que tem hoje. Então, na verdade, o Brasil é uma mistura. Como a gente tem aqui uma tensão muito grande entre no palco político, né? Na cena política, entre esquerda e direita, liberais e progressistas, etc. Então, a própria Constituição Federal ela foi construída num misto dessas três versões do welfare state. É uma mistura das três versões. Então, um momento ele é um, outro momento ele é outro. Mas, em teoria, e de acordo com os princípios, diretrizes, objetivos, etc., da PNAS, da LOAS, do SUAS e dos demais direitos sociais, em teoria ele é social-democrata. E, de acordo com a Constituição Federal, ele também é social-democrata. Mas, na prática, como já disse, eu vou ficar redundante, né? Ciclicamente andando sem sair do lugar. Indo e vindo sem sair do lugar. Bom, a partir da década de 1960, já falamos sobre isso, em 1970, fazendo uma pequena revisão, nós tivemos dois grandes movimentos de nível mundial que impactou muito a mudança nos direitos sociais no mundo todo, que foi o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos de 1950 a 1960, cujos líderes notáveis foram Martin Luther King e Rosa Parks, e dessa luta, dessa resistência, desse movimento que influenciou a política de assistência social no mundo todo, nasceram a Lei de Segurança de Renda Suplementar, o Supplemental Security Income, nos Estados Unidos, e foi criado mais para apoiar os idosos e pessoas com deficiência. Ele não era universalizado, ele era específico em relação a um grupo específico. Mas também foram conquistados nessa época também a Lei dos Direitos Civis, em 64, a Lei dos Direitos do Voto, em 65, aí na perspectiva dos Estados Unidos, no enfrentamento ao preconceito e ao racismo, já que naquele país negros não tinham o mesmo direito que pessoas brancas, não podiam, por exemplo, usar o mesmo banheiro, entrar na mesma loja, fazer compra no mesmo supermercado, andar do mesmo lado da rua, morar no mesmo bairro, estudar na mesma escola, frequentar o mesmo hospital e, pasmem, nem mesmo ser enterrado no mesmo cemitério. Então, havia separação para tudo, a segregação era muito grande. A partir da Lei dos Direitos Civis, de 1964, isso começou a mudar. É claro que foi uma construção histórica, não mudou de um dia para o outro, e também, em 65, os negros passaram a ter o direito de voto, né? Aqui no Brasil, já tinha mudado bastante coisa, porque a partir de 1935 foi abolida a Lei das Terras, aí o negro já passou a poder ter terra, porque antes não podia ter terra, a não ser as invasões que eram chamadas de quilombo. Era proibido, né? Também tivemos um grande movimento que foi o Apartheid na África do Sul, que durou 44 anos, foi de 1950 a 1994, que gerou um contexto muito grande também pelos direitos civis e que influenciou muito também a política de assistência social, a consolidação dos direitos humanos no mundo. Teve como líderes notáveis, entre outros, Nelson Mandela e Desmond Tutu, na África do Sul, e construiu também uma série de superação de violação de direitos e de segregação racial. Por que esses eventos eles são importantes? Porque eles trazem um marco histórico, né, que vai mostrando como o mundo evoluiu a partir do que nós tínhamos, por exemplo, em 1852, 49, 52, 96% da população mundial vivia na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Não tinham o que comer, trabalhavam 16 horas de um dia a troco da metade de um pão fatia, trabalhavam foi na época em que Karl Marx escreveu o seu livro. Então, as pessoas às vezes criticam sem conhecimento de causa porque não viveram no tempo que ele vivia. Eu tenho certeza que a maioria dos críticos não iam querer trabalhar naquela época porque não compensava trabalhar, não valia a pena trabalhar, não tinha retorno. Então, de repente, caçar era muito mais interessante do que trabalhar. Mas também não tinha mais nada em lugar nenhum, nem ratos mais existia na grande parte da Europa, e o povo já tinha comido tudo, inseto, cobra, rato, sapo, enfim, o que encontrasse pela frente. A fome era muito grande. 96% da população mundial vivia na linha da pobreza ou da extrema pobreza. E a partir de então, várias construções foram modificando, uma delas foi a reforma
do Burgos, né, que é chamado os burgos, que algumas dessas pessoas começaram a desenvolver o comércio. Nasceram os burgos, de onde nasceu a burguesia, em que os pobres se tornaram mais ricos do que os senhores feudais. E aí, nesse ciclo de mudança do feudalismo para a burguesia, nasceu a nova classe de pobre que não se adaptou ao mundo do comércio e da liberalização econômica. A partir de 1980, 1990, algumas reformas e mudanças no papel do Estado passaram por várias reformas. Olha só, o Brasil ele foi na contramão em 1980, 88, 90, na contramão da maioria dos outros países. Por quê? Porque o Brasil não tinha iniciado o welfare state. Por exemplo, os Estados Unidos iniciou o welfare state em 1929. O Brasil só foi iniciar o welfare state em 1993. Olha que distância. Então, a partir do momento em que o Brasil, em 1988, cria a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, e passa a iniciar o que é chamado de welfare state, e isso ganha um pouco mais de corpo com Fernando Henrique Cardoso, em 93, com a aprovação da LOAS, os outros países já tinham passado pelo welfare state, estavam voltando para o liberalismo. E por que isso é importante? Porque isso prejudicou muito o Brasil. Porque se a gente tivesse seguido a corrente do mundo do welfare state de 1930, 32, com Getúlio Vargas, que ainda assim viabilizou alguns direitos, nós tínhamos seguido a corrente, tínhamos conquistado muitos direitos num espaço grande de tempo. Como nós iniciamos o welfare state a partir do momento em que os outros países estavam voltando para o liberalismo, abriu palco para disputa política muito grande aqui dentro do Brasil, para tentar desqualificar o processo de política social. Ou dizer, os Estados Unidos não faz mais isso, ou então alguns países fracassaram com o welfare state e, em função disso, por causa desse fracasso, as pessoas passaram a justificar ou a utilizar o discurso de que o welfare state não funcionaria, ou não traria benefícios, ou não traria respostas plausíveis aos problemas da questão social, da desigualdade, da pobreza e da extrema pobreza. Porque alguns países não deram certo, ou deram menos certo. O que se tem de mais interessante para discutir a respeito do welfare state, do Estado social e do Estado máximo, é que ele se desenvolve em várias frentes. Ele pode ser uma social-democracia, um socialismo ou um comunismo, ou uma mistura deles. E, normalmente, ele é assimilado num país ou é colocado em prática em um determinado país somente a partir do momento que aquele país quebrou, está quebrado ou falido. Nenhum país vivendo em primeiro mundo vai iniciar porque não tem necessidade. Presta atenção, é uma lógica muito simples. Se eu não tenho desigualdade, por que eu vou criar um Estado social? Então, quanto menor é a desigualdade, menor é a necessidade de um Estado social. Quanto menor a pobreza, menor a necessidade de um Estado social. Então, o discurso dessas pessoas que dizem que país A, B ou C está quebrado porque é um Estado social, ou porque é socialismo, porque é comunismo, não se sustenta em nenhum momento e morre exatamente onde nasce, porque esses países iniciaram esse processo porque já estavam quebrados. Não foi o modelo de governo social que quebrou, foi o governo de modelo social que é o único que é capaz de assumir um país quebrado. O liberalismo e o neoliberalismo não têm interesse por países quebrados e não funciona em países quebrados. Pelo contrário, só piora, só aumenta a desigualdade. Então, é uma coisa muito lógica e muito simples, mas é necessário honestidade intelectual para entender isso. Quando os Estados Unidos quebrou, é claro que não foi só por causa do liberalismo, em 1929, mas também por causa do liberalismo, com a falência da Bolsa, a falência dos bancos, a falência das empresas, a falência, inclusive, do mercado agrícola. Foi a maior crise que os Estados Unidos já passou, ou se não foi a maior, uma das maiores, acho que foi mesmo a maior, e que eles iniciaram o Estado Social para resolver o problema, e resolveu o problema. Se naquela época o Brasil tivesse entrado também desenvolvido inicialmente, saído de um governo liberal, o neoliberal de direita, e desenvolvido, mesmo que não fosse de esquerda, mas que tivesse desenvolvido um governo mais social, hoje a gente teria uma outra história política, pode ter certeza disso. A desigualdade seria muito menor.
é importante pensar também o seguinte: existe algum lugar no mundo que o liberalismo e o neoliberalismo, ou seja, o Estado não social, tenha funcionado? Existe. Alguns países funcionaram. Assim como o Estado social quebrou alguns países, o liberalismo também quebrou alguns países, mas o número de países que o liberalismo e o neoliberalismo quebra é exponencialmente maior do que o número de países que o Estado social recupera, ou mantém, pelo menos, ou não abandona, ou diminui a desigualdade, a pobreza. E o número de países em que o liberalismo dá certo é pequeno, ínfimo, quase próximo de zero. Nós temos a Nova Zelândia, por exemplo, mas a Nova Zelândia é um governo, olha só, a Nova Zelândia é uma contradição em si mesma, porque a Nova Zelândia é um governo de esquerda que abriu mão do Estado máximo, aplicou o Estado mínimo, com um modelo extremamente liberal. Agora você me diga só, um governo de quase extrema esquerda, um governo bem de esquerda, que abre mão do Estado social e aplica o liberalismo. Talvez a inversão desses fatores foi que fez dar certo. Porque, vou tentar explicar para você. Quando eu crio um sistema econômico que gera receita, mas eu faço o fluxo da receita gerada atingir e alcançar todas as pessoas no modelo de liberalização econômica, o liberalismo dá certo. Então, olha só, isso é muito importante e é até contraditório, mas escute, tente entender. Um governo de direita praticando, e é muito provável isso, inclusive, é uma teoria das inversões. Um governo de direita praticando um Estado social tem probabilidade de dar mais certo do que um governo de esquerda praticando o Estado social. Que é a inversão dos fatores, você vai entender por quê. Um governo de esquerda praticando liberalismo e neoliberalismo, não Estado social, tem mais facilidade de dar certo enquanto modelo de governo do que um governo de direita. Inverteu. E por quê? Porque quando eu faço um Estado social e equilibro a distribuição de renda, eu vou satisfazer um pouco a classe menos favorecida e também a classe que acumula capital. Então, eu vou criar um certo equilíbrio na balança. A tendência é dar mais certo e se manter por mais tempo. Não sei se vai combater a desigualdade. Dar certo é uma coisa, ser eficiente e eficaz é outra coisa. Quando o governo de esquerda cria um governo liberal, que não é social, ele privatiza tudo. Foi o que aconteceu na Nova Zelândia. Privatizou escola, privatizou hospital, privatizou saúde, educação, previdência, privatizou absolutamente tudo. Teve ministérios que tinham 17 mil funcionários, o governo mandou os 17 mil embora e manteve um só, o ministro. Teve outros ministérios que ficou 4, 5, um total absurdo de gente, enxugou o Estado em 90%. Mas o segredo, o grande segredo de um Estado de esquerda liberal é a direção do fluxo de dinheiro. Porque um Estado de direita, a tendência é criar o fluxo econômico para os ricos. E quando o governo de esquerda promove um Estado liberal, ele cria o fluxo para baixo, criando pequenas empresas, microempresas, novas oportunidades de trabalho, privatizando tudo, mas permitindo que qualquer pessoa com pouco capital, consiga entrar nas áreas que foram privatizadas, das quais o governo abriu mão. Eu sei que a nossa aula hoje era sobre um outro tema, e eu acabei, porque eu achei muito interessante, eu fiz essa leitura ontem, da Nova Zelândia, e eu achei muito interessante essa abordagem. Bom, deixa eu voltar aqui, amanhã a gente faz uma revisão de onde a gente estava até aqui. Muito obrigado aí a vocês, Silva, deixa eu cumprimentar todo mundo aqui, Carila Queiroz, Jussiara, Valquíria, Silva, Grécia, Débora, Jonathan, eu já vou falar com você sobre Cuba. Anne Souza, Sueli Queiroz, Flávio Costa, não mesmo, estava procurando, só consegui achar pela página. Gente, eu mandei o link no grupo, viu? Está no grupo. Vou mandar novamente o link, o outro link lá no grupo, que é o link da página. Quando vocês não conseguirem achar diretamente, vocês vêm e procuram pelo link da página. Deixa eu só copiar aqui rapidinho. Eu vou mandar o link da página no grupo para outras pessoas. Porque pode ser que tenha alguém também com o mesmo problema, né? E a gente já continua a partir daí. Só um minutinho. A gente já volta.
Só um minutinho, viu, gente? Pronto. Aí o pessoal já consegue vir. O pessoal já consegue me ver. Bom, o Jonatas fez uma pergunta, né? Deixa eu vir aqui para a tela. E eu vou responder porque é uma pergunta importante em relação à assistência social, né? E antes de eu responder a pergunta de Jonatas, eu quero dizer o seguinte para você. Em Cuba, Jonatas, nenhuma pessoa mora de aluguel. A primeira coisa que você precisa pensar é isso. Nesse ponto, então, Cuba é muito melhor que o Brasil. Nenhuma pessoa paga aluguel em Cuba. Ponto. Segundo, nenhuma pessoa deixa de ser atendida no sistema de saúde em Cuba. Ponto. Em Cuba não tem pessoa vivendo em situação de rua. Em Cuba não tem pessoa vivendo, criança em situação de rua pedindo nos semáforos e tal. Não sei se é porque é proibido ou porque realmente não tem, mas não tem. E eu falo do que conheço, não é... Eu estive lá, eu passei por lá, não fiquei muito tempo, mas eu passei. Eu praticamente já visitei todos os países da América do Sul. Entrei aqui por baixo pelo Chile, pelo Uruguai, Argentina, passei. O Paraguai eu já conhecia, né, quando passei por ali. E subi até sair cá em cima, nas Guianas. Então, passei por aí tudo. Um pouco de ônibus, de carona, de bicicleta, a pé. Eu viajei 1 ano e meio subindo aí, quase 1 ano e meio. Então, eu conheço essas regiões. Eu ia sair lá no México, mas depois, de uma altura em diante, eu cansei, deu saudade de casa, eu voltei. O plano era sair no México, ali pelo Suez, mas aí dali para os Estados Unidos, talvez também, mas eu acabei voltando. Mas, então, falar de Cuba é muito complexo, porque, assim, você precisa entender o seguinte, que Cuba foi a última colônia da América Latina a se tornar independente. Então, ela se manteve sob o domínio europeu até 1868. Diferente da maioria dos países, a Espanha não queria dar independência para Cuba. Então, nós tivemos aí um problema de atraso de quase 200 anos, 100 anos, em relação à maioria dos outros países. Cuba teve a abolição da escravidão em 1880, né? Foi ainda praticamente ao mesmo tempo que o Brasil, em certos modos. Em 1895, logo depois da abolição, teve o início da Segunda Guerra da Independência. Teve a primeira e da segunda. E aí foi expulso em 1895. Isso tem o quê? 100 e pouquinhos anos. Foi expulso aí. Então, é um país novo. É um país extremamente novo. E paz, meus senhores e senhoras, a opressão que a Espanha causava sobre os países que ela colonizava não era igual à opressão que os portugueses colocavam. Quem conhece, quem estudou e leu história sabe disso. Então, as taxações, a Espanha carregava tudo, ela levava absolutamente tudo. E aí, em 1895, a Cuba expulsou os espanhóis ali de dentro, né? E a partir de... E aí ficou num estado desindustrializado, é aquele negócio. Você sabe como é que funciona uma colônia? Ela funciona como funcionava os cartéis. Um país fica desindustrializado, atrasado, porque ele é utilizado, escute só, não tem nada a ver com o governo. Não tem absolutamente nada a ver com o modelo de governo. Se você, o Jonatas, é um aluno, está em função de aprendizagem, se tudo que você puder entender, aprender, é que os governos, eles são a escolha do povo. E eles governam, todos eles têm a intenção de fazer o dinheiro fluir ou de melhorar, porque mesmo os que roubam sabem que quanto mais dinheiro eles produzir, mais eles têm para roubar. E os que não roubam são os bem-intencionados que também querem administrar bem. Cuba não tem um problema de governo, Cuba nunca teve um problema de governo. Cuba ficou parada no tempo, porque foi colonizada por muito tempo, então ficou para trás, ficou aquém dos outros países.
porque ela era uma colônia. Tudo que Cuba precisava produzir para a Europa era matéria-prima, e para matéria-prima não precisa industrialização. É só plantar o arroz, colher, é só plantar o milho, colher, é só plantar o café, colher, é só plantar o fumo, tirar o charuto, colher e levar para o país que vai processar. Brasil ainda vive disso. É chamada também doença holandesa. Quem estuda economia sabe o que é doença holandesa. Então, não é um problema de governo. Quando você fica 200 anos atrasado em relação ao desenvolvimento industrial, depois você entra num processo de guerra fria, impedindo que esse desenvolvimento aconteça, ou para que esse desenvolvimento aconteça, você precisa se endividar, então o país fica quebrado. Algum governo liberal ou neoliberal vai conseguir, governar um país quebrado? Não. Veja bem, a Rússia nunca apoiou a Cuba, a não ser com os mesmos interesses que tem os Estados Unidos, que é manter Cuba sendo uma produtora de matéria-prima, como fazem com o Brasil. Eu sou um pequeno produtor de cacau, além de ser professor aqui, eu sou um pequeno produtor de cacau. Mas eu sou revoltado, porque o Brasil não ganha dinheiro com cacau. Quem ganha é a Alemanha. Quem ganha é a Suíça. Quem ganha é a Suécia. O Brasil é um grande produtor de café, mas o Brasil não ganha dinheiro com café. Quem ganha também é a Alemanha. A outros países, os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil é uma colônia. Só que nós somos uma colônia que, de alguns pontos, a gente já começou a evoluir. Começou a melhorar. Por exemplo, eu produzo soja aqui, eu tenho que manufaturar esse soja, trabalhar esse soja para produzir os subprodutos para poder comercializar para fora. Se eu, em vez de trabalhar essa matéria-prima e produzir os subprodutos, eu vendo a matéria-prima para fora, quem vai ganhar dinheiro é quem está lá produzindo o subproduto. Como aconteceu há uns 2 anos atrás, eu baixo o imposto das exportações do soja, o soja sai todo para fora, e o óleo bate a 12, 13, até 15 reais o litro aqui, porque eu permiti que o Brasil fosse transformado numa colônia. Então, é mais interessante vender para fora e encarecer aqui dentro. Para quem produz é muito bom, mas para quem consome, não. E isso aconteceu com frango, com a carne bovina e uma série de outras coisas. Então, para a gente ver o contexto, para ver o contexto mundial, nós somos como Cuba. A diferença é que a gente arremeda um governo social-democrata. E, em muitos aspectos, somos pior que Cuba. Há muita gente, e entenda isso, Jonatas, tal qual no Brasil, aqui nós temos direita, esquerda, extrema-direita e extrema-esquerda. Então, num governo dito comunista ou socialista, existem regras que precisam ser cumpridas para que você tenha direitos iguais aos outros. E provavelmente, possivelmente, há muita gente de extrema-direita em Cuba. E aí você já entendeu o que eu quis dizer, né? Então. Não tem nada a ver com a gente aceitar. Eu não aceito, mas o que adianta eu não aceitar? Você diz assim, mas por que aceitamos isso? Porque temos porque temos o de melhor no nosso país. Não, não é porque nós aceitamos. Não é só uma questão de aceitar. Nós ficamos atrasados na industrialização e por isso não transformamos a matéria-prima, só fazemos vendê-la. A Alemanha desenvolveu muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em função, inclusive, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, para produzir máquina de todo tipo. A Alemanha é um dos países que mais produz máquina de manufaturação, de tudo. De sabão, papel higiênico, carne, soja, ela processa tudo. É uma máquina de processar. Ela processa qualquer coisa, ela não produz quase nada.
De nada. E ganha milhões processando a matéria-prima dos outros. De tudo que você imaginar. De peixe, sardinha, ova de caviar, camarão, sabão, osso, adubo, café, chocolate e uma infinidade de outras coisas. A Alemanha é uma grande potência mundial, mas não produz quase nada. Então, e por que ela consegue fazer isso? Porque ela não produz, especializou o seu povo, uma questão também cultural, a ganhar dinheiro às custas dos outros. Então, nós temos um sistema no Brasil, eu não aceito, eu estranho, eu reprovo, eu critico, mas eu não tenho força para mudar sozinho. E o pior de tudo, a maioria das pessoas não tem nem capacidade de entender o funcionamento das coisas. Então, elas se revoltam meio sem sentido. E aí fica aquela coisa assim, a falta da consciência de classe, né? Do não entendimento. Então, nós temos aqui, e esse é um grande problema no Brasil, entenda, esse é o grande problema da desigualdade, que não muda. E vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Não me tenha por inimigo, apenas entenda. O grande problema do Brasil é que o brasileiro foi ensinado, domesticado a ser empregado. Empregado não manufatura nada. Os poucos patrões que tem são donos do capital, não estão nem aí por manufaturar nada. Porque ele já tem... a manufatura ela só é interessante para o país todo. A classe dominante não se importa com manufaturar nada. Ele plantou, colheu, vendeu. Porque a classe dominante ela se comporta de acordo com a corrente do mercado, que vem desde a época em que o Brasil era colônia de Portugal. Então, se eu tenho que produzir e encaminhar, vender, é melhor? É melhor. O povo que se lasque, que morra de fome. Não estou nem aí, cada um que faça o seu. Então, o povo brasileiro ele foi ensinado, estudou para ser empregado. Vai estudar, meu filho, para arrumar um emprego. Ele foi treinado geracionalmente, desde sempre, para ser empregado. O povo alemão, não. O povo alemão, cada um quer comprar sua maquininha para espremer a sua laranja, para moer o seu café, para fazer o seu tipo de café diferente, seu tipo de chocolate diferente. Cada um trabalha para si. Um ou outro que quer ser empregado. E é por pouco tempo. Cada um quer abrir o seu próprio negócio. E aí, se eu tenho um país em que todo mundo produz, ao invés de reproduzir, é uma diferença. Produção e reprodução das relações sociais. Vocês já estudaram isso? Quem estudou, diga, eu estudei produção e reprodução das relações sociais. Uma coisa é você reproduzir relações sociais. Outra coisa é você produzir. Bota isso aí nessa cabeça inteligente, por favor. Uma coisa é reproduzir. É você reproduzir o discurso dos outros, é você reproduzir o trabalho dos outros, mesmo que seja para o Estado, é você reproduzir as ações dos outros. Outra coisa é você conduzir sua própria vida e produzir o seu meio de vida, produzir o seu discurso da sua própria mente, produzir a sua saída da sua própria inteligência. São coisas diferentes. Esse é o grande problema do brasileiro. É aqui que está o grande problema. Aí o Jonas disse assim, mas o exemplo da China, no passado era um grande império, perdeu o status ao longo da história, logo surgiu outras potências, tipo Estados Unidos, e quem vota luta nas grandes potências. A China, que foi no fundo do poço, conseguiu se reerguer. Como explica isso? Então, outros podem seguir o mesmo exemplo, tipo Cuba? Não. Não vejo como... Primeiro porque são duas histórias totalmente diferentes. Veja bem, como é importante. Essas discussões são importantes. Se a gente não conseguir entrar no tema aqui, a gente volta depois, porque é muito importante isso. Vai trazendo também muita informação. Olha só, isso aqui dá para a gente discutir no Brasil e a gente vai contribuindo, vai trazendo conhecimento para a gente debater com os nossos usuários nas políticas públicas e para ver a totalidade como um todo. São histórias diferentes, são mundos diferentes, são situações diferentes. A China tem 2.000 anos de vida política. Eles foram tomados pelos mongóis e eles nunca ficaram muito tempo debaixo de jugo. Quem mais conseguiu manter eles debaixo de jugo foram os mongóis. Roma não conseguiu, o Sumer, enfim. Então, ela tem uma história, um patrimônio político imenso. Em primeiro lugar, Cuba não tem patrimônio político. Cuba era um povo nômade, índios que viviam
no meio do mato, caçando e sobrevivendo. Eram pessoas livres, não tinham preocupação com política, então não amadureceram nenhum ideário político, não criaram cultura política, nada. Foi necessário, inclusive, um cara de fora, de outro país, vir para lutar por Cuba, porque Cuba não tinha nem condições de lutar por si mesmo. Vocês sabem que os principais revolucionários de Cuba não eram cubanos. Só para você ter uma ideia. Então, são situações totalmente diferentes. Outra questão é que Cuba, ela já vinha, então não é um povo indígena acostumado a mandar no próprio nariz. Os índios brasileiros, por exemplo, não aceitaram a escravidão. O negro africano, como já fazia parte da arte da guerra deles, quando vencidos viravam escravos, já tinha uma certa cultura da escravidão na África toda e lá na Ásia também, quando os vencidos sempre viram escravos por 7 anos, ou 2 vezes 7 anos, né, e depois são liberados e tal, ou até serem retomados por uma nova vitória dos vencidos e tal. No Brasil não tinha isso, porque aqui os índios não tinham esse costume de escravidão. Então eles nunca aceitavam, morriam, fugiam, e eles conheciam muito bem a mata, então não aceitavam. Então são histórias diferentes. Cuba é a mesma coisa, histórias totalmente diferentes. O contexto da China é que a subserviência era uma honra. A subserviência, para o entendimento do povo chinês, é honorável, a palavra é essa, é honorável. Então, servir ao meu imperador, servir. Então, é um processo histórico de 2000 anos que ensinou a eles viver a unidade para a manutenção do todo. Então, quando o socialismo e o comunismo foram implantados em Cuba, deu certo. Desculpe, em Cuba não, na China, deu mais certo do que nos outros países, porque eles já tinham uma mentalidade coletiva, enquanto que Cuba não. Cuba até hoje ainda sofre, porque não tem uma mentalidade coletiva. Socialismo e comunismo funciona muito bem, obrigado, se a mentalidade for coletiva. Se não for, é pior do que o liberalismo e o neoliberalismo. E no Brasil não tem mentalidade coletiva. Aqui é cada um por si, Deus por todos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aqui, meu filho, dormiu, cochilou, cachimbo cai. Aqui você tem que olhar, andar com o olho no santo, outro nas molas. Aqui não. Então são histórias diferentes. Então, eles já vinham num processo de coletivização, e aí, olha, por exemplo, para você ter uma ideia, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos tentou um certo tipo de comunismo. Eu não vou aprofundar nisso, não, porque daria pano para manga, mas ela tentou. E o que é que aconteceu? A igreja primitiva foi à falência. A igreja de Jerusalém faliu. Por quê? Porque como todo mundo podia comer o que todo mundo comia, muita gente veio comer e não trabalhou, só queria comer. Imagine se todo mundo tivesse comido junto, almoçado à mesa do Senhor, como eles diziam, e tivesse ido trabalhar e trazido, e quando sempre que voltasse, trouxessem alguma coisa, funcionaria muito bem. Mas os malandros, espertos, quem não tem pensamento coletivo, colou, eu só quero comer, me deu um pouco para me levar para casa, eu quero levar também, está sobrando, vou levar, acabou, faliu. Quem tinha bom coração, estava ali de inteireza de coração, foi prejudicado, e os malandros, no fim, também foram prejudicados, porque o projeto era bom. E a igreja primitiva acabou abrindo mão, né, porque a ceia era comemorada uma vez por semana, todo domingo, e todo mundo comia junto. Como ela foi à falência, teve que abrir mão. A ceia deixou de ser alimentação e passou a ser só um cálicezinho de vinho e pronto. Estou usando isso como exemplo porque no processo histórico da coletivização, palavra difícil, da coletivização da mente, os processos políticos estão ali. Quando eu estou estudando, eu já estou há 3 anos estudando ciência política, dificuldade para concluir o mestrado, muito complexo, mas a coletivização da mente no processo brasileiro, ele é conduzido pela classe dominante. Então, existe um grupo de pessoas aqui que diz como você tem que viver, o que você tem que comer, que tipo de trabalho você tem que escolher, o que é que você tem que estudar, como é que você tem que ser. E a gente, como massa, reproduz o discurso. Em vez de produzir o discurso, a gente reproduz. Então, nós somos exatamente aquilo que a classe dominante quer. O sistema está aí, bem montado, eles não querem que se desmonte, porque tem que manter o status quo, o fluxo da produção de capital tem que ser para cima para chegar até eles. Se alguém tentar interromper um pouquinho que seja, esse fluxo, eles vão criar discursos de homofobia, de xenofobia, de machismo, de racismo, de
de aborto e de não sei mais o que, tanto para poder desobstruir o fluxo de dinheiro na direção deles. E para fazer isso, eles vão usar a religião, a moral, os bons costumes, a família tradicional, sendo que a maioria deles tem amante, a maioria deles não sai do brega, da zona, dos prostíbulos, mas o discurso deles é para manter uma ideologia dominante de massa, para que a mente coletivizada, em vez de produzir a sua vivência, reproduza a vivência que veio de cima. Não sei se eu me fiz entender ou se eu viajei na maionese aí, mas esse é o conceito que a gente está estudando. E não é de agora, que a produção e a reprodução das relações sociais controlam o mundo. Então, como é que agem e reagem as relações sociais no meio acadêmico, no meio profissional? É fácil dominar um povo sem conhecimento? Exato. E é fácil dominar também um povo com conhecimento. Porque o conhecimento não necessariamente é a capacidade crítica. Eu mesmo antes, né, não é contrapondo você não, viu, Sueli? É porque a gente sempre pensa isso, mas é um pouco mais para além. É isso, mas não é só isso, né? É um pouco mais para além disso. Mesmo antes de ter conhecimento, eu já era crítico da minha realidade. Então, o conhecimento não necessariamente implica o estranhamento. É claro que, com o conhecimento, fica muito mais fácil de você estranhar a realidade posta. E sem o conhecimento, a tendência é você se manter anestesiado e não conseguir criticar a realidade à sua volta ou desvendá-la. A maioria dos países, Jonatas, perfeito. A maioria dos países, a imensa maioria deles. Então, aí eles vão criticar os acadêmicos. Eles vão dizer que quando a escola tenta abrir a mente das crianças para isso, eles vão dizer que a escola está pregando ideologia, porque vai contra os interesses deles, está doutrinando. Está doutrinando porque está mostrando para as pessoas o que é o mundo e como o mundo pode ser e como o mundo deve ser. Então, nós vamos sempre entrar nesse conflito de interesses. A população, o ser humano, com o tempo, amadurecerá politicamente. Outros nem tanto, ou nunca amadurecerão. Bom, vamos lá, então, eu vou fazer um breve apanhado aqui, não vai dar para ver tudo, né? A gente já foi 40 minutos da nossa 1 hora, mas eu vou fazer pelo menos uma introdução. Não que eu tenha me arrependido, não tenha gostado, muito pelo contrário. Gostei demais de conversar com vocês a respeito disso, acho que é muito importante, também traz uma gama de conhecimentos aqui importantes, né? Então, agora que eu vi que o livro está aparecendo ali, a pilha de livro ali. Vamos lá, então. Da gestão de território, ou esqueci de mudar esse tópico aqui em cima, não tem problema não, depois eu mudo. A equipe técnica de referência, né, da equipe de referência do SUAS. A equipe é responsável, em primeiro lugar, eu acho que esse é o primeiro ponto, de realizar o diagnóstico socioeconômico das famílias. Então, a gente já falou sobre isso, acho que o primeiro elemento de qualquer processo de trabalho, em qualquer instituição, é realizar o mapeamento dos indicadores, o mapeamento dos documentos, uma espécie de inventário do geral e do todo, né? Mapeamento das demandas reprimidas, demandas espontâneas, demandas reprimidas, mapeamento das famílias, dos indicadores sociais, da rede como um todo de proteção socioassistencial. Uma vez que você mapeou tudo, referenciou tudo, encontrou tudo, conheceu tudo e sabe bem como funciona, o que você tem nas mãos para trabalhar, aí você já pode pensar na elaboração do plano de acompanhamento, o plano de ação, o projeto ou o serviço, né? No caso do SUAS, já tem o serviço, já tem o projeto, você precisa desenvolver o plano para que o plano cubra o serviço. Aqui vai na contramão das teorias sobre plano, programa e projeto, não tem? Aqui é serviço, projeto e plano. É o contrário, viu, gente? Então, aí nós temos também a responsabilidade, né, a equipe técnica da elaboração do plano e do atendimento técnico e acompanhamento individual ou coletivo, sempre dando vazão ou preferência ao atendimento coletivo em detrimento do atendimento individual. Não sei se vocês lembram, se alguém ainda não sabe o motivo, diga aí, eu não sei, explica, que aí eu explico por que
que o atendimento preferencialmente tem que ser coletivo e não individualizado. Nós temos também a perspectiva da equipe de referência para a pessoa com deficiência e suas famílias. É claro que cada núcleo de cada região será diferente. Em algumas regiões tem, em outras ele é acumulado na equipe de referência apenas do CRAS, ou não tem uma equipe específica que foca nas demandas específicas da pessoa com deficiência e suas famílias, que realiza a identificação das potencialidades e necessidades, promovendo o acesso aos serviços disponíveis. Sueli disse, eu não sei. Vou explicar bem rapidinho, porque todo dia eu estou explicando isso. Eu expliquei nos outros vídeos. Recomendo que vocês atentem bem para o assunto, porque ele é muito importante e muda o processo de trabalho totalmente. O atendimento individualizado, ele é focalizado, ele não contempla a totalidade e nem a multidimensionalidade. Não promove a contento, autonomia, empoderamento, cidadania, não reconhece a cidadania e não fortalece as potencialidades, porque o atendimento ele é focalizado. O atendimento coletivo, ele demanda um processo de trabalho que exige com antecedência um planejamento, um envolvimento da equipe interdisciplinar, então já parte do princípio da interdisciplinaridade. Ele é multidimensional, ele é interdisciplinar, e ele leva em conta a totalidade, e ele transforma todos os componentes do processo em participantes ativos da sua transformação e da transformação dos outros. Por isso que é chamado de multidimensional. A política pública sempre está dizendo, leve em conta sempre o trabalho coletivo em detrimento individual. Infelizmente, as pessoas não entenderam isso e fazem aquela filinha nos CRAs e CREAs, numa salinha fechada, com a porta trancada, para fulano, parece um médico consultando as pessoas. Próximo, aí vem o próximo. Próximo, isso não é projeto de trabalho para assistente social, nem para psicólogo, nem para pedagogo, nem para advogado. Não, não é. Esse atendimento não é o plano de serviço. Não é esse o projeto que busca trazer a emancipação, a autonomia, o empoderamento, o reconhecimento da cidadania, o fortalecimento das potencialidades. Esse tipo de atendimento pode ser até necessário, pode ser até importante fazê-lo de vez em quando, para ouvir as pessoas no particular, quando se tratar de assunto sigiloso. Mas o processo de trabalho não pode se resumir só a isso, porque se for só isso, não é trabalho. É qualquer outra coisa, mas não é trabalho. Então, o processo de trabalho tem que ser dentro de um plano, de um projeto coletivo, para que todos participem conjuntamente, levem em conta a participação popular, o controle social, leva em conta uma série de elementos da multidimensionalidade que só vai acontecer num processo de trabalho coletivo. É bem assim mesmo, Concita, é um atendimento do tirador de pedido. Eu vou tirar uns pedidos hoje, fazer umas consultas, aí se tranca lá na salinha e entra todo mundo. É claro que tem processo de trabalho que exige sigilo e tal, o atendimento tem que ser individualizado. Não tem problema ter o atendimento individualizado, não é crime ter o atendimento individualizado. O que é crime é ter só o atendimento individualizado e não ter o processo de trabalho coletivo. Bom, aí nós temos a equipe de referência para a população em situação de rua, né, que é já mais da média e alta complexidade, atua na identificação das demandas específicas, promovendo acesso a serviços de acolhimento, saúde, entre outras, desenvolve estratégias para a reinserção social dessas pessoas. Temos também a equipe de referência para a proteção social básica, que atua na prevenção de situação de vulnerabilidade e risco social e desenvolve ações de caráter preventivo e proativo, como programas de projeto socioeducativo, entre outros. A equipe de referência para a proteção social especial de média complexidade, que atua em casos mais complexos, como situações de violência, abuso, negligência, entre outras, realiza acompanhamento técnico e encaminhamento para os serviços especializados. Temos também... a equipe de referência para a proteção social especial de alta complexidade. Atende casos mais graves, como violações de direitos e situações de extrema vulnerabilidade, coordena o acesso aos abrigos e outros serviços especializados, né? O Centro POP, né, que citaram aí. E é isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje, porque agora, se eu misturar esses dois assuntos aqui, eu não vou conseguir levá-lo adiante. E aí, então, na segunda-feira, a gente volta a partir daqui. Segunda-feira, eu quero ficar pelo menos 2 horas com vocês aqui, para a gente dar uma adiantada boa
na segunda-feira, tá bom? Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui. Nós temos muito material para ver ainda. Eu achei que ia dar conta de fazer em 12 dias. Não vai ser em 12 dias, vai muito mais do que 12 dias, não tem problema. A gente vai trabalhando junto aqui. E eu preciso que vocês comentem, preciso que vocês curtam, preciso que vocês compartilhem e convidem outras pessoas para participar. De segunda a sexta e, eventualmente, talvez aí um sábado ou domingo também apareça, mas garantido de segunda a sexta-feira, às 20 horas, nesta página aqui do Facebook. E vocês recebem aviso no grupo e recebem aviso também no meu canal lá do Facebook, do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no canal do WhatsApp, aqui na página também. Sigam a página, curtam a página, marquem o sininho para receber as notificações, assinem a notificação dos eventos, daqui a pouco já vai sair a quinta aula, funções da coordenação de saúde, eu vou publicar daqui a pouquinho, já vai ficar disponível lá. Marca para ser avisado também, no dia você recebe o aviso, mas não deixe de entrar no grupo. O link do grupo está no título aí abaixo, na descrição desse vídeo. É só entrar aí na descrição do vídeo e você vai sair lá no grupo, na plataforma. Obrigado, até breve, um abraço. Tchau, tchau, gente.